Olá, galera do Neja 2. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, procurando através das videoaulas minimizar a dificuldade natural que ocorre dentro do aprendizado ocorrendo de forma remota. Nós na aula passada vimos o assunto plano cartesiano, tínhamos eixo X, eixo Y, que é útil, é importante que nós saibamos com relação para entendermos gráficos de função. Por falar em função, nós hoje vamos começar a estudar um tipo específico de função, chamada função polinomial do primeiro grau, ou também chamada de função afim. Vamos ver hoje as primeiras definições, tá? O assunto não se esgota na aula de hoje. Qual é a cara, vamos dizer assim, de uma função polinomial do primeiro grau? Ela é sempre da forma que está aí em amarelo, y igual a a vezes x ou a x mais b. Ou ela pode aparecer com esse f com x entre parênteses, que nós lemos f de x igual a x mais b. Então, toda função do primeiro grau, ela tem essa cara. Ela tem o valor do x, para cada valor do x tem um valor de y, que é aquilo que nós vimos em plano cartesiano, né? Nós fazemos a ligação dos pares ordenados. E quem são esses carinhas aí? O a e o b. O a ele é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. O coeficiente b ele é chamado de coeficiente linear. Tá? Mais à frente, nas próximas aulas, a gente vai entender melhor o que eles representam em termos de gráfico. Muito bem. Então, nesse primeiro momento, vamos aprender a identificar quem é o a e quem é o b, ou seja, quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Perceba que o coeficiente angular ele está sempre colado com o x. O coeficiente linear ele está sozinho. Muito bem. Um outro detalhe é que nem sempre vai ter coeficiente linear. Pode ter expressões que o coeficiente linear não apareça. O coeficiente angular sempre vai existir, porque se não existir o a, o coeficiente angular, a função não é do primeiro grau. Tá legal? Então vamos lá. Y igual a ax, 2x mais 1. Quem é o carinha que está acompanhando o x? Não é o 2? Então o 2 ele é o coeficiente angular ou taxa de variação ou simplesmente o a. Quem é o carinha que está sozinho? É o 1. Então, 1 é o coeficiente linear. Vamos a mais exemplos. No exemplo 2, y igual a menos 3x mais 4. Quem é o cara que está acompanhando o x? Toma cuidado aqui, ó, é o menos 3, tá? O sinal acompanha. E quem é o cara que está sozinho? É o 4. No exemplo de baixo, você pode pensar assim, não tem o a, porque não tem ninguém na frente do x. Na realidade, tem sim, só que ele está escondido, é o 1. Porque 1 multiplicando qualquer número dá ele mesmo. E se convencionou de que quando for 1 não se precisa colocar. Se colocar não está errado, mas não precisa colocar. Então, quando o x estiver sozinho, aparentemente, na realidade, quem está do lado dele é o 1, tá legal? Quem é o coeficiente linear? O carinha que está sozinho. Menos 2. Se você colocar 2, está errado, é o menos 2. No exemplo de baixo, usando a mesma ideia do exemplo de cima, você tem o sinal de menos antes do x. Então, quem está na frente do x? Agora é o menos 1. E quem é o coeficiente linear? Menos 5, que é o carinha que está ali sozinho. Outro exemplo ali, ó. Nesse primeiro momento, se você está pensando, o coeficiente angular é o 19 e o linear é o 3. Você errou, tá? Eu fiz uma pegadinha aqui com você. Por quê? Muitas vezes a função ela vem na ordem invertida. Então, toma muito cuidado. Sempre o coeficiente angular vai ser o que está acompanhando o x. E o linear é o que está sozinho. Nesse caso,
o angular ele está depois, ó, ele é o 3 e o linear é o 19, tá? Aí está invertido, mas sempre o coeficiente angular vai ser o que acompanha o x, tá? Tomar cuidado que às vezes aparecem situações em que ele está invertido. Então, se você for na ideia de que o primeiro que aparece é o coeficiente angular, você vai errar. Então, fica atento com isso. Eu botei essa pegadinha proposital para você não cair em pegadinhas em atividades. E o exemplo de baixo, quem é o A? Repara que tem algo diferente aí, não é? Tem um 3x elevado ao quadrado ou elevado a 2 mais 2x mais 1. Isso aí é uma função do primeiro grau? Não, não é uma função polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque a gente tem x ao quadrado. Então, essa função ela é do segundo grau. Para ser do primeiro grau tem que ter somente o x, que na realidade temos o x elevado a 1, é que a gente não costuma colocar. Se você tiver x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4, não é função do primeiro grau. Tá? Então toma muito cuidado. Agora, como é que é o gráfico de uma função do primeiro grau? Sempre vai ser uma reta e ela não vai ser vertical, ou seja, sempre vai ser uma reta inclinada. Tá? Ela pode ter, e podemos ter dois tipos de reta. Baseado no que? A gente descobre como é que vai ser a inclinação da reta pelo valor, pelo sinal do A. Se o A for maior do que zero, ou seja, se o A for um valor positivo, a função é classificada como crescente. Em termos de gráfico, ela sobe para a direita. Olha esse exemplo que eu coloquei aí. Olha a reta vermelha aí, à medida que vai para a direita, ela vai subindo. Tá? É sempre da esquerda para a direita. Se o A for menor do que zero, ou seja, se o A tiver um sinal negativo, a função ela é classificada como decrescente. Em termos de gráfico, a reta ela desce para a direita. Vê que agora da esquerda para a direita ela está descendo. Então, batendo o olho no gráfico, eu já sei que ela é decrescente. Eu não sei qual é o valor de A. Até tem como descobrir, mas nesse momento não é o nosso foco. Tá legal? Então, se o A for positivo, crescente, o A negativo, decrescente. Para vermos em termos de exemplo, vamos pegar as mesmas funções vistas anteriormente. Y igual a 2x mais 1. Já vimos que o A é o 2, é o coeficiente angular. Como o 2 é um número positivo, a função é crescente. Na segunda, vimos que o A é o menos 3, então ele é... Na terceira, y igual a x menos 2, vimos que o A é 1. 1 é maior do que 0, então a função é crescente. Na 4, vimos que o A é menos 1, negativo, então ela é decrescente. E no que é o sempre que acompanha o x3 é positivo, então a função é crescente, tá legal? E para finalizar a nossa aula, um terceiro tópico, que é o valor de uma função polinomial. Ou seja, você tem uma determinada função em que para cada valor de x você tem um valor de y que está vinculado a ela. E aí como é que a gente descobre qual vai ser o valor de y que está vinculado a ela? Então vamos pegar esses dois exemplos. Ó, dada a função f, esse símbolo é dos reais, tá? Eu estou querendo dizer que os números são reais. Y igual a 2x mais 1, que foi o nosso primeiro exemplo, tá? Então tá aí, f de 3, f de 0 e f de menos 1. É assim que a gente lê. Ou seja, eu quero saber nessa função aí, quando x for 3, quanto vai dar o y? O que eu faço? No lugar do x eu substituo por 3. Tá? Porque 2x mais 1 na realidade é 2 vezes x mais 1. Então fica assim, ó. No lugar do x, repara que eu botei o 3. E aí você faz a conta. Lembrando do que a gente aprende lá na Tia Teteca, que primeiro a gente tem que fazer a multiplicação. Então 2 vezes 3 dá 6. Aí sim depois eu faço a soma. 6 mais 1, 7. Ou seja, a f de 3 é 7. Ou seja, nessa função, quando x é 3, o y é 7. Se a gente fosse colocar no plano cartesiano, ficaria o par ordenado 3 com 7. Agora, f de 0.
qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, no lugar do x eu coloco 0. Só que 2 vezes 0 dá 0. Então, fica 0 mais 1 dá 1. Então, f de 0 é igual a 1. E o f de menos 1, aqui a gente tem que lembrar da multiplicação de sinais. No lugar do x eu botei o menos 1 entre parênteses. Mais com menos da multiplicação dá menos. Então, vai dar menos e aí eu multiplico. 2 vezes 1, 2. Agora eu tenho menos 2 mais 1. Sinais diferentes, eu diminuo e fica o sinal do maior. Então, 2 menos 1 dá 1 e fica o sinal de quem é o maior, que é o 2. Ou se você pensar em dinheiro, pensa no saldo bancário. Você está devendo R$2 ao banco, aí faz um depósito de R$1. Como é que fica a sua situação no banco? Você fica devendo ainda, mas agora você só está devendo R$1. Mais um exemplo, eu peguei o exemplo 2, tá? Menos 3x mais 4. Eu quero saber qual é o valor de y quando eu substituir o x por 2. Então, no lugar do x eu botei 2. Menos com mais da multiplicação dá menos. Então, menos 3 com mais 2 dá menos 6. Menos 6 com mais 4. Sinais diferentes a gente diminui e fica o sinal do maior. Ou pensando naquela dica do saldo bancário, você está devendo R$6. E aí você deposita na sua conta R$4. Você continua devendo ao banco, mas agora você só está devendo R$2. Por isso que deu menos 2. F de 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então vai dar 0 mais 4. 0 mais 4 vai dar o próprio 4. Sinal negativo, aí menos 3, menos com menos na multiplicação dá mais. Então 3 vezes 3, 9, vai ficar mais 9, a gente não precisa colocar o sinal de 9. 9 mais 4 é aquela soma tradicional, dá 13, ou seja, nessa função, quando eu substituo o x por menos 3, o y dá 13. Se a gente fosse fazer no plano cartesiano, ficaria menos 3 e ia estar ligado ao 13. Tá legal? Mais gráfica a gente vai se debruçar numa próxima aula. Tá legal? Então finalizamos a nossa aula dessa semana. Tá legal? Eu estou colocando aí um trabalhinho para vocês fazerem. Não se preocupem em copiar um do outro, tentar fazer o melhor possível. Esse primeiro momento é a gente trabalhar, ajudar vocês. Eu vou valorizar todo o esforço de vocês, então não precisa se preocupar tanto com a questão de acertar, tá legal? Quem me conhece sabe que não há essa cobrança tão rígida, principalmente nesse primeiro momento. O que eu quero ver é o seu esforço em fazer as atividades que estão sendo disponibilizadas. Se você não fizer, aí sim eu vou estar entendendo que não está havendo um empenho desejável para que você aprenda. Tá legal, galera? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela paciência. Um abraço.